Vamos lá, gente. Vamos continuar a nossa aula. Nós estamos indo para a aula 9. Aula 9. Descobrindo o meu ministério. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Vamos lá. Importante. Estávamos falando sobre a questão do molde, sobre a questão do nosso envolvimento. E aí eu quero retomar trazendo essa questão do servir, que é importantíssimo para a gente, o fazer tudo isso com prazer. Fazer tudo isso com prazer, eu estava aqui, eu dei uma pausa entre uma aula e outra, fui beber uma água e tal. Eu tenho um monte de coisas para realizar, tenho estudos para fazer, tenho tarefas para cumprir, tenho deveres familiares para fazer, domésticos para fazer. Né? Familiares e domésticos, acho que a gente pode botar tudo num só, embora a gente separe as questões. E eu, particularmente, eu fico uma boa parte pensando em como eu posso ser um instrumento na vida das pessoas com quem eu tenho relacionamento. De que forma eu posso estar interferindo, de que forma eu posso estar influenciando, não com o Robson, mas com o que o Robson acredita e que tem mobilizado ele. Esse próprio ambiente que a gente criou de estudo, de troca, de conversa, foi fruto de uma série de investigações, e na verdade foi de uma oportunidade. Eu estava participando de um concurso público e eu estava estudando a partir de um material de internet. E aí eu fiquei ali fascinado com aquele instrumento, com esse instrumental e tal, e fiz contato com os caras para saber como é que a gente poderia fazer. Eles me deram... Quer dizer, eu fico... Se a gente... O que eu faço que me dá prazer? Servir com prazer, gente, é um ato que é um grande diferencial. Que torna a relação que a gente tem com as pessoas uma outra realidade. Então está escrito aí, né? Faça tudo isso com prazer. Isto não é um teste escolar. Não existe certo ou errado. O propósito de tudo isso é fazer você se ver como criatura especial. Essa figura do Pelé, tendo esse ato de comemorar um gol, esmurrando, né, no ar, isso foi um símbolo que o Pelé criou. E eu ouço muitas pessoas que viveram nesse período falarem de um futebol, não esse futebol que a gente tem hoje, que aí a minha leitura é um futebol que pratica uma injustiça social muito grande, porque é uma má distribuição de renda e uma bitolação em relação à questão econômica, em que as pessoas querem ser um Ronaldinho, querem ser um Pato da vida, querem ser um Kaká, querem ser todas essas pessoas que hoje estão numa celebridade do futebol, como celebridade de futebol, ganhando milhões, contratos milionários. E eu fico percebendo que as pessoas acabam se perdendo nessa reflexão. E que essas pessoas que viveram nessa época desse futebol, o futebol arte, o futebol que começou a ter notoriedade no mundo, né? Pelé, Garrincha, não é só Pelé não, Pelé, Garrincha, Osmar, aquelas figuras todas que marcaram o nosso futebol, eles viveram um futebol que não deu muito dinheiro não. Eles não viveram um futebol que lhe renderam, que o colocaram numa situação financeira assim como a gente vê hoje. Melhorou? Melhorou. Melhorou a vida? Melhorou. Mas não dessa forma como a gente vê hoje. Inclusive, muitos desses jogadores, eu acho, né, eu posso estar aqui sendo equivocado, mas angariaram muito mais recursos depois, quando a fama desse futebol realmente criou uma fama positiva. Mas eles jogavam por prazer, jogavam por identificação do futebol. Hoje a gente vê muitos jogadores que não estão identificados com o jogar futebol. Futebol é uma profissão que me dá muito dinheiro. Eu tenho uma habilidade com a bola e pronto.
Muitos não jogam com esse prazer. Poucos jogam com esse prazer. Pouquíssimos jogam com esse prazer. Eu posso estar aqui muito equivocado, mas é uma leitura que eu faço quando eu ouço algumas conversas nesse sentido. No reino, na igreja, na vida em comunidade, nesse processo que Jesus nos ensinou de caminhar, e enquanto nós estamos no caminho, estamos servindo ao Pai, o que é que eu faço e em fazendo eu faço com prazer? Vamos nos ver no texto da parábola do semeador, que saiu a semear. Como nós estamos semeando? Nós estamos tendo prazer em semear? Ou nós estamos tão focados nas tarefas que a gente tem que em volta da gente e que a gente não tem o prazer de fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça? Não que as tarefas da nossa relação familiar, doméstica, profissional, acadêmica, não sejam importantes. Mas eu queria que a gente pudesse pensar como que todas essas ações que a gente faz também pudessem refletir aquilo que temos paixão de fazer para Deus. Mas com paixão. Com alegria. Eu tenho usado o termo paixão e alguns não têm entendido bem. Mas com alegria, com satisfação, com prazer, com intensidade. Né? Ligando-se em seu modelo de ser. É claro que Deus não fez uma espécie de forma para criar as pessoas iguais. Ele ama a variedade. E só você olhar do seu lado, e não existe temperamento certo ou errado. Precisamos de pessoas diferentes para o equilíbrio da igreja, para o equilíbrio dessa comunidade que segue a Jesus. Se nós olharmos os 12 enviados de Jesus, os 12 tinham características completamente diferentes, características conflitantes e que estavam ali junto de Jesus. Estavam ali diante de Jesus. Eu preciso olhar esse olhar, eu enxergar quem eu sou nesse processo é fundamental. E aí eu vou me ligar mais uma vez no meu modo de ser, no meu jeito de ser. Nós temos um casal aqui na nossa comunidade que eles gostam muito de agregar, né? Almoço, churrasco, sabe? Geralmente em volta de alguma coisa que a gente possa comer. Porque é nesse momento que a gente se une, a gente cria uma confraternização, uma fraternidade. E eu tenho observado esse casal, e esse casal tem feito um trabalho muito bacana, no que a gente chama, a gente tem falado, a gente trata dessa questão da comunhão, né? Eles não têm, assim, eles não foram para um curso de teologia, eles não fizeram nenhum instituto bíblico, não fizeram nada do que a gente poderia dizer assim de algo mais substancial, teologicamente falando. Simplesmente eles têm se deixado ser nas mãos do Cristo as pessoas que eles são. Tem defeito? Tem defeito, igual a mim. Tem as suas falhas. Tem as suas precipitações? Tem as suas precipitações. Mas uma coisa eu te garanto do que eu tenho visto, tudo que eles fazem com o maior prazer, se ligando no jeito deles serem. Agora, pode ser que nesse processo, no início ou num determinado momento, eles não enxerguem que eles estão fazendo algo e que é uma ação que o Espírito Santo de Deus está utilizando. Porque também há no consciente coletivo, no consciente das muitas pessoas, que estar dentro desse ambiente e realmente servir, tem-se uma ideia de que só aquelas pessoas, o cara que toca, o cara que prega, aquele que usa um negócio, sabe, tecnológico, que a gente chama de multimídia, quando na verdade não é isso. Não são essas características. Então, eles estão se ligando no jeito de ser deles, a gente tem, pelo menos eu tenho, e eu vejo o grupo fortalecendo isso, e uns aos outros, aquilo que você tem de bom. Tem uma outra pessoa da nossa comunidade
que ela tem uma característica que já falaram várias vezes, né? Você tem um abraço de mãe. Você tem um abraço de mãe, você tem um abraço de mãe. Isso é um acolhimento. Isso é um acolhimento. Isso é um lugar de carinho. Isso é um lugar de afago. A Bíblia não fala disso. Não tem nenhum, nesses termos que eu falei aqui, a Bíblia não fala nenhum deles. Mas tem a ver com hospitalidade. E agora é engraçado que todas essas áreas que a gente possa enumerar, os dons espirituais eles acabam permeando elas, ensinando a comunhão, a evangelização, a cura. Os dons vão passando por todas essas habilidades. E passam por você, passam por mim. É só a gente deixar que o Espírito nos guie, que o Espírito Santo nos dê a direção, que Ele nos dirija de forma do jeito que Ele quer, né? É aquilo que a Bíblia fala, né? O Espírito é como o vento, Ele sopra. Levanta a vela, amigo, deixa o Espírito soprar. Examinando minhas origens, mais uma vez, a gente está enfatizando essa questão das origens, Romanos 8 e Filipenses 1:12, aperta o pause e vai ler. Né? São os fatores de maior importância que determinam o ministério que Deus tem para você a partir das experiências passadas. Desculpa, engasguei. As referências, mais uma vez, as referências históricas na construção da nossa vida, elas são fundamentais. E elas são importantes para que a gente possa olhar para frente. Eu lembro de um amigo meu que chegou para mim e falou assim, cara, você é um líder, você é um líder. Mas hoje eu vejo você como um grande... Aí ele deu o nome de uma determinada árvore, que eu acho que eu vou comparar aqui com carvalho, né? Com uma madeira forte e tal. Eu vejo você como um carvalho, cara. Né? Forte ali, uma liderança expressiva e tal. Mas olha só, você já parou para pensar se Deus não quer fazer desse carvalho um bando de palitinhos pequenos para que se tenha maior proveito? Aí eu parei, falei assim, cara, olha que coisa louca, né? Isso significa um quebrar de paradigmas em você para que Deus possa transformar em pedaços menores, né? Pedaços que fiquem mais fáceis de serem trabalhados e digeridos pelas próprias pessoas. É você se diminuir definitivamente, quer dizer, não é você que tem que aparecer, não é esse carvalho, não é essa árvore enorme, não é essa coisa grande que você acaba tendo e com maior boa vontade, com a maior intenção, mas que ela precisa ser modelada do jeito de Jesus. Então, essa experiência vai ser uma experiência dolorosa, como foi dolorosa para mim, como está sendo dolorosa em outros momentos da minha vida em que eu vou passando. Um momento doloroso, ele nunca vai deixar de existir. Ele vai estar sempre presente em algum momento da nossa história. Ele vai sempre existir em alguma situação em que eu precise rever esse conceito e eu vou descobrir que o que eu sei, nada sei. E aí eu vou cair do cavalo para rever o meu orgulho, rever que eu estou querendo me privilegiar, que eu estou querendo aparecer, que sou eu que estou em evidência o tempo inteiro. E aí eu vou observar na minha história de família que eu estou nesse lugar o tempo inteiro, de chamar atenção, de ser sempre bajulado, de ser sempre sustentado, de ser sempre acolhido, e quando na verdade eu preciso verificar que isso é um puro egoísmo. É um lugar que eu preciso ser modificado, que Jesus não tem espaço para atuar, só eu. E esse examinar as minhas origens, ele fundamenta os passos seguintes que eu acabo dando. Né? Usando sua lista de habilidades. 5 conceitos errados sobre habilidades. Primeiro mito, né? As pessoas não nascem com habilidade. Todas as habilidades devem ser aprendidas. Ninguém nasce, gente, com uma habilidade. Se você vê alguém com características semelhantes ao pai, ou à mãe, ou à tia, você pode prestar atenção que há muito mais a influência. Ele não nasce com aquela informação registrada. Algumas referências de comportamento a gente vai trazer com a gente na referência familiar. Mas a habilidade ela é construída, é você é um ser único.
Lá em casa são três pessoas, né? Meu pai e minha mãe tiveram 3 filhos. Nós 3 somos diferentes uns dos outros. Temos características distintas, frutos do mesmo pai e da mesma mãe, das mesmas histórias. Mas são 3 pessoas diferentes, que levaram a sua vida por caminhos diferentes. Como eu vou lidar com isso? Eu preciso enxergar isso. Eu preciso ir ao encontro daquilo que eu tenho paixão, né? O mito 2 é as habilidades que devem ser aprendidas são ensinadas primeiramente na escola. Esse é o segundo mito. Vamos ver outro mito? Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais, são 5 mitos, né? Mito 3. Se você tem certas habilidades, você tem consciência delas, nem sempre. 4. As habilidades profissionais que eu tenho não podem ser usadas no ministério da igreja. Também não existe isso, né? Eu tenho habilidades que eu utilizo o tempo inteiro e as coloco nas mãos do Senhor, para que Ele possa utilizar dela, inclusive em outras áreas dos meus relacionamentos individuais, na minha comunidade. Eu uso habilidades que o Espírito Santo me deu, que Deus me deu, e o Espírito Santo deu outra conotação, deu outro valor. Deus me deu habilidades no processo da minha vida e que o Espírito Santo pegou aquelas habilidades e me disse, olha, faz isso, faz dessa forma, a motivação agora é essa. Deu um outro sentido às minhas habilidades, né? E essa coisa de que o ministério não pode ser usado no ministério da igreja é equivocado. Isso é aquela visão de que a gente... É a visão tradicional. A gente só tem uma leitura de alguns itens que foram descritos por essa igreja tradicional, essa igreja modelada, né, dentro de um espaço, dentro de um organograma, dentro de uma estrutura criada por nós mesmos. Não que ela não possa ter os seus lados positivos ou ingredientes positivos, mas ela não abre espaço para outras oportunidades, inclusive outras formas de conhecimento que se tornam habilidades importantes para que Deus possa utilizar-se de produzir ou comunicar a boa nova que está aí. O que a Bíblia diz sobre... Peraí, faltou um, né? Isso, habilidade 5. A maioria das pessoas possui apenas algumas poucas habilidades. Isso não é verdade. Nós podemos ter uma habilidade que seja mais forte, aquela que a gente tenha maior domínio, e temos outras habilidades, né? Por exemplo, você percebe, por exemplo, pessoas que tocam um determinado instrumento. Ela é muito boa num determinado instrumento e ela tem habilidades, essa habilidade dela faz com que ela tenha habilidade de tocar outros instrumentos, mas não tão quanto aquele instrumento que ela tem alegria e motivação de estudar, de pensar, de criar em cima dele. Não significa que você só tem aquilo, você pode trabalhar outras habilidades também, né? O que a Bíblia diz sobre dons espirituais? Dom espiritual é a palavra dada pelo Espírito Santo a cada cristão no momento de sua decisão por Cristo. O termo que se refere a dom é presente. Presente. Qual é o presente que a gente recebe? O maior presente que a gente recebe é a libertação da nossa vida de nós mesmos. É a libertação de um conceito em que a gente acaba acreditando que quando a gente nasce, que a vida, ela é em si mesma. E na verdade não é. A vida não é a vida em si mesma. A vida é em Deus, para a glória dele, para o louvor. Nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Nesse momento, nós recebemos o presente do Espírito Santo em nos guiar sobre aquilo que Deus nos criou, em nos guiar e nos valorizar e nos motivar a reproduzir essa identidade que Deus nos deu. Porque a descoberta dessa identidade se dá no momento em que eu decido pelo Cristo e determino e digo e declaro que Ele é o meu Senhor. E a partir desse momento eu quero andar nesse caminho com Ele. E nesse caminho com Ele eu vou descobrindo pelo Espírito Santo como eu posso ser definitivamente usado por Ele para influenciar outras pessoas, para trazer o bem a outras pessoas, para trazer até mesmo o confronto para essa sociedade, para essas relações, de uma nova mentalidade,
de uma notícia nova de vida para essas pessoas. E isso gera um conflito também. Ficamos por aqui. Vamos continuar na próxima aula. Aquele abraço.